Fala, torcedor botafoguense, tudo bem? Cara, na partida de hoje, na vitória do Botafogo por 4-1 diante do Coritiba, que garante o título simbólico do clube no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, eu poderia ter vários motivos para falar aqui do bom desempenho do Botafogo, também do bom resultado, né? Poderia falar da partida que o Marçal fez, que o Cuesta, que o próprio Di Plácido, que vinha fazendo o primeiro tempo abaixo, se recuperou no segundo tempo. Poderia falar do Tiquinho Soares, que mais uma vez decidiu, do mau primeiro tempo do Eduardo e depois conseguiu se recuperar, N motivos. Poderia falar das mexidas que o Bruno Lage fez, que foram muito boas, da postura da equipe. Poderia falar também da forma como o Coritiba engrandeceu essa vitória do Botafogo, principalmente no primeiro tempo muito competitivo, conseguindo tirar os espaços da equipe do Rio de Janeiro e contra-atacar. Então, poderia ter N motivos para explicar a vitória de hoje. Mas eu não poderia deixar passar batido a forma como o Gustavo Sauer está conseguindo recuperar o seu futebol. E não só na partida de hoje, né? Não apenas pelos 2 gols e pela assistência que ele teve, não só também pela movimentação que foi fundamental. E aí eu atrelo bastante a mexida que o Bruno Lage fez, né? De colocar ele como titular, descansar um pouquinho o Júnior Santos no banco de reservas. E a gente já tinha falado aqui no canal que o Júnior Santos vinha fazendo partidas ruins, inclusive no vídeo do Matheus Ponte, né? A gente fez aqui um vídeo explicando como é que o Matheus Ponte atua. E para explicar, né, um lateral direito, o Júnior Santos que vinha fazendo a função aberto pelo lado direito como ponta, a gente precisou explicar a característica do Júnior. E a gente citou, cara, o Júnior vem fazendo partidas ruins, então pode ser que ele saia um pouquinho da equipe. E aí poderia ser o Sauer, poderia ser o Segovinha, poderia ser outro jogador também que fizesse aquela função. E assim, eu também já tinha falado aqui no empate contra o Santos na Vila Belmiro, na rodada passada, que assim, era pro Gustavo Sauer ter minutos. Se não ia começar como titular, àquela altura o Bruno Lage escolheu optar por 3 volantes, né? Tietê, Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Não foi legal, cara, não gostei. E eu falei aqui, ó, cara, ou o Gustavo Sauer ou o Lucas Fernandes tinham que ter ganhado minutos. O Lucas entrou no finalzinho da partida e o Sauer não. Mas assim, eles tinham que ter jogado. Eu achei que ou o Lucas Fernandes tinha que ter entrado um tempo antes, ou o Sauer tinha que ter já iniciado a partida, ou pelo menos ter tido minutos. Isso não aconteceu e eu critiquei o Lage por conta dessa escolha. E aí, para a partida de hoje, ele decide iniciar com o Sauer no time titular e, cara, sem dúvida, foi muito feliz nisso, né? Mas por que ele foi feliz, cara? Por quê? Muita gente pergunta, cara, é só a qualidade técnica do Sauer? É o momento? É a confiança? Não é só isso, cara, não é. Porque se a gente for analisar o jogo, o Coritiba marcou perto, né, bem no seu campo, perto da sua área, né? Com as 2 linhas de marcação muito próximas, né? Num 4-1-4-1. E isso possibilita o quê? Um jogo entre as linhas de marcação, né? Então o Botafogo tinha que colocar atletas, né? O Coritiba fazia isso aqui, né? 4-1-4-1. E nesse espaço aqui que tinha apenas um jogador, tinha muito espaço entre as linhas de marcação. E assim, se o Júnior Santos atua na posição, faz a função, ele não é esse cara, né? A gente já explicou isso aqui. Ele é um cara que precisa de espaço, que pisa na linha lateral, que é um jogador de velocidade, de força física, de explosão. E o Sauer não, né? O Sauer é um meio-campista que atua aberto, já fez a função de 10, e ele teve um papel fundamental, porque ele atuou nesse espaço, o Eduardo atuou nesse espaço, o Tiquinho também, o Vitor Sá, mesmo que tenha feito jogada de mano a mano em cima do Natanael, lateral direito do Coritiba, ele também recebia naquele espaço, e isso com o Sauer puxando por dentro, né? Quase que um meia de fato, né? Ficou Sauer, Eduardo, Vitor Sá, Tiquinho, e também liberou o corredor pro Di Plácido, né? Então o Sauer puxou para dentro, liberou o corredor pro Di Plácido, que conseguiu chegar ao fundo. E isso possibilitou o Botafogo ter superioridade numérica perto da área do Coritiba, ter mais volume de jogo, rodar a bola com mais facilidade. E aí o resto é história, né? O Sauer fez uma ótima partida, fez 2 gols, deu uma assistência, é um cara que participou bastante, que conseguiu de fato ter minutos. E assim, é uma história muito bonita que ele tá tendo, né, no clube. Porque se a gente for voltar a um ano atrás, ele chegou com uma grande expectativa, uma das principais e primeiras contratações da SAF do Botafogo. O clube pagou cerca de 10 milhões de reais no atleta,
que estava vindo do Boa Vista de Portugal e pouca gente conhecia, e se esperava que ele fosse um cara para resolver. E ele viveu um momento complicado demais, principalmente no ano passado, né? Teve lesões, teve uma lesão chata no tornozelo, ficou um tempo fora, teve que passar por uma cirurgia. Quando retornou da cirurgia, teve um quadro infeccioso, né? Então, ficou infeccionado a região. Ele ficou mais tempo sem atuar. Praticamente a temporada passada foi perdida, né? Ele teve poucos minutos, não jogou, né? Se a gente for lembrar do Campeonato Brasileiro, foi um cara que teve muita dificuldade para jogar. Assim como o Rafael, lateral direito, que novamente teve uma lesão grave, está praticamente fora da temporada, né? E assim, e virou o ano para 2023 com muita expectativa, esperando que ele fosse o titular desse lado direito do ataque do Botafogo. E mais uma vez ele teve dificuldade para ter minutos, né? Por N motivos, não sei se era questão física, técnica, psicológica, se ele estava sofrendo ainda com dores da lesão que ele teve, não sei, não consigo opinar nesse fato. E assim, atrelado também ao bom momento que o Júnior Santos estava vivendo no início do Campeonato Brasileiro, né? Se a gente for lembrar, ele estava vindo muito bem, cara. Estava num ótimo momento, com jogadas de mano a mano, de muita força física, participando ativamente dos gols do Botafogo. E aí ele foi caindo um pouquinho de rendimento. E muita gente, cara, acho que seria o momento de colocar o Segovinha como titular. Muita gente pediu isso, só que o Bruno Lage foi lá e inovou. Pelo menos para essa partida, né? Porque o Sauer, ele, com o Luiz Castro, ele tinha minutos na Sul-Americana, né? No Campeonato Brasileiro ele atuava muito pouco. Mas já na reta final de trabalho do Castro, ele foi ganhando minutos, jogou contra o Cuiabá. E aí com o Bruno Lage, pelo menos, me parece que agora ele vai conseguir ter mais minutos, né? Ele atuou nas últimas 5 partidas que o Botafogo teve, ele só não atuou contra o Santos, né? Então eu tenho aqui anotado, foi Patronato 0, Botafogo 2, ele começou como reserva e entrou. Botafogo 2, Bragantino 0, também entrou no segundo tempo. Botafogo 1, Patronato 1, e aí já começou como titular. Teve essa partida contra o Santos que ele não jogou, e agora, diante do Coritiba, iniciou como titular, teve minutos, atuou um certo tempo no segundo tempo. Eu acho que ele também cansou um pouquinho, aí teve a entrada do Segovinha, e foi um cara que jogou, que fez 2 gols e marcou uma assistência. Assim, é difícil cravar que ele vai ser o titular por esse lado direito, né? Até porque o Botafogo tem 3 caras de características diferentes, né? Já citei a do Júnior, já citei a do Sauer aqui, e o Segovinha é de fato um atacante, mas é um atacante mais refinado, né? Mais habilidoso, diferente do Sauer, que é um meia, que atua aberto, e diferente do Júnior Santos, que é um ponta de explosão, de força física, que precisa de espaço. Então são 3 caras de características diferentes. Então, imagino que quando o Botafogo tiver que ter mais paciência para rodar a bola, o Sauer vai ser mais fundamental. Se o Botafogo precisar de um jogo mais vertical, acho que seria um jogo mais para o Júnior Santos. E o Segovinha, um cara para achar mais espaço, para entregar drible curto, né? Então, 3 caras diferentes. Mas assim, história muito bonita do Sauer. Espero que agora ele consiga de fato retomar o seu bom futebol. Imagino, né, que ele não tá sentindo dores, até porque não teve nenhum problema com os movimentos na partida de hoje diante do Coritiba. Então, assim, é um cara que é muito importante. Muita gente já pediu como titular, seja aberto pelo lado direito, seja como meia na função do Eduardo. E aí o Eduardo atuando um pouquinho mais recuado. Teve muita gente também que questionou, que disse que não tinha mais clima para o Sauer atuar na equipe do Botafogo, mas que bom que o Lage tá recuperando o jogador, ou pelo menos tá me parecendo isso, é difícil afirmar, né? Pô, espero que ele consiga ter minutos e o Botafogo permaneça com os bons desempenhos que tá tendo, né? Hoje, a postura que o Coritiba teve engrandeceu ainda mais o jogo que o Botafogo fez. E assim, uma vitória de 4-1, com 2 gols do Sauer, 2 gols do Tiquinho, uma equipe com volume de jogo, um segundo tempo impecável, em nenhum momento sofreu assim diante do Coritiba, nem no primeiro tempo, né? O Coritiba deu umas estocadas, incomodou, mas não foi uma pressão assim, né? Então, cara, eu vejo o Botafogo trilhando um caminho muito correto, muito certo. Hoje, de fato, é um grande favorito a vencer, o grande favorito a vencer o título do Campeonato Brasileiro. Já venceu o primeiro turno simbolicamente. E bom, o grupo parece que tá fechado, né? Tá todo mundo correndo, todo mundo se desdobrando. O trabalho é bem feito, a equipe tá conseguindo jogar, é muito arrumada, muito equilibrada. Espero que o Lage consiga manter isso, né?
e que o Sauer também permaneça aí atuando, tendo bastante minutos. Se não for como titular, que entre na segunda etapa. Mas assim, pelas últimas 5 partidas a gente está vendo que ele está entrando, que ele está jogando e que aí ele permaneça atuando pela equipe do Botafogo, que a gente sabe que ele vai ser muito fundamental. E ele foi hoje diante do Coritiba, né? Como eu reiterando, cara, não foi apenas pelos números, mas como ele participou, como ele foi importante, liberando o corredor pro Di Plácido todo momento recebendo sozinho, fazendo jogada de mano a mano com o lateral esquerdo do Coritiba, que era o Jamerson. Então assim, boa partida do Botafogo, boa partida do Sauer, e bom, que o clube consiga permanecer com esse bom desempenho e também com os bons resultados. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários sobre o Gustavo Sauer e esse desempenho e resultado do Botafogo diante do Coritiba. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.